aqui vocês têm um texto, um gênero textual chamado de biografia, né? Lá na atividade do dia 8 de junho, vocês podem voltar lá e ver quais são as características do gênero textual biografia, né? Mas a princípio nós temos que saber que uma biografia serve para falar sobre a vida de uma personalidade, normalmente escritores, autores, artistas, né? Personalidades, até mesmo do meio político, podem ser citados durante uma biografia. No caso aqui, a biografia da poetisa Cora Coralina, né? Espero que vocês tenham lido aí e gostado do texto, né? Aqui vem as questões, né? O gênero textual já está marcado aqui, que é a biografia. Vocês devem ter visto que esse texto foi organizado em parágrafos, né? Que ele foi retirado de um site, no caso o site escolaeducacal.com.br, né? Porque no nome do site a gente não coloca nem cedilha, nem tio e nem acento, né? Esse tipo de texto normalmente nós encontramos em publicações de jornal, revistas, livros, né? Não existe apenas um único lugar onde a gente vai encontrar. Se a gente for falar o que é uma biografia com nossas palavras, tem várias maneiras de falar. Uma delas é que a biografia é um tipo de texto que descreve sobre a vida de uma personalidade. Finalidade de uma biografia: contar sobre a vida de alguém. Esse verbo aqui é muito importante porque sempre quando a gente fala finalidade, objetivo do texto, tem que começar com um verbo, né? Onde ela nasceu, tá aqui marcado já, né? Voltando no texto lá, tá? O primeiro livro dela foi Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, né? O primeiro livro que ela publicou quando ela já tinha 76 anos, né? Ela faleceu no dia 10 de abril de 1985. Se a gente for resumir a biografia dela, o que a gente poderia dizer? Que ela foi uma grande poetisa brasileira, né? E no dicionário vocês pesquisam o significado dessas palavras aqui, lembrando que lá você vai encontrar vários significados, você vai pegar aquele que está mais de acordo com o texto que você leu, ou seja, que esteja dentro daquele contexto, né? A idade que ela tinha quando publicou a primeira obra dela, eu já adiantei, 76 anos, né? E aqui uma habilidade que a gente tem que treinar. Às vezes o aluno, a gente percebe que ele volta no texto e não lê novamente, ele apenas procura um nome, né? E se você olhar lá, essa questão aqui da editora, ela não está tão pertinho assim da idade em que ela publicou o primeiro livro, né? Então, dentro do texto, você tem que ler para poder localizar essa informação, tá? E essa habilidade tem que ser treinada. Do mesmo jeito, o autor famoso que ajudou muito foi o poeta Carlos Drummond de Andrade, e a outra profissão que a Cora teve, além de ter sido uma grande escritora, antes ela foi doceira, né? Na na última atividade, nós temos aqui um trecho, né, da biografia da Cora e pede para circular as ações. Eu circulei aqui para vocês, né? Viveu, foi e transformada, né? Essas ações são ações que já aconteceram, né? Aí pergunto se você conhece algum texto dessa autora e, se você não conhece, vale a pena conferir alguns apropriados para a sua idade, tá? Aproveite estes dias, leia bastante, leia faz bem, diverte, informa, melhora a nossa produção e amplia o nosso vocabulário.